Hoje a gente vai aprender um pouco sobre regra da cadeia. Se uma função y é diferenciável de u e se u é uma função diferenciável de x, então y é uma função diferenciável de x. O que isso quer dizer? Que se eu tenho uma função y e ela é uma função diferenciável em u e eu tenho uma função u que, consequentemente, é diferenciável em x, eu vou ter uma função composta. Isso quer dizer que y é igual a f da g de x. Essa função composta, você tem que identificar quais são as funções para que em seguida você resolva ela de fora, ou seja, primeiro você resolve a f da g de x e depois você resolve a função que está dentro. A gente pode resolver assim, que a derivada de y, que a gente pode representar dessa maneira, é igual a derivada da f da g de x vezes a derivada da g de x, que é a função de dentro. Além dessa forma, você pode representar dessa seguinte maneira. A derivada de y em relação a x, que é quando a gente diz que y é uma função diferenciável em x, é igual a derivada de y em relação a u, quando a gente diz que y é uma função diferenciável de u, vezes a derivada de u em relação a x, que é quando a gente diz que u é uma função diferenciável em x. Então, a gente tem essa notação, que também é conhecida como notação de Leibniz. A gente vai fazer um exemplozinho para poder ficar bem claro como é que funciona essa derivada aqui, uma em função da outra. Tendo esse exemplo, e ele mostra na tabela, né, os valores de x e os valores das funções, aí ele pede o h' de 1, o h' maior de 1, o f'zão de 2 e o g de 3. Sabendo que a gente tem essas funções aqui, h de x, hzão de x, fzão de x e gzão de x, composta, ele pede para a gente calcular esses seguintes valores. Então, a gente pode fazer da seguinte forma. Primeira questão. H' de 1, sabendo que a nossa função é h de x igual a f da g de x. Pronto. Tomando como base o que já foi explicado antes, a gente pode dizer que a derivada da função h de x é igual, a gente deriva primeiro a de fora, f' da g de x, vezes a derivada de dentro, que é a função g, vezes g' de x. Fazendo essa derivada, a gente pode vir aqui na tabela e já olhar os valores. Pronto. Se eu tenho h de x e ele quer que o meu x ele seja 1, então eu vou substituir aqui. H' de 1 vai ser igual a f' do g de 1 vezes o g' de 1. Olhando a relação aqui dessa tabela, a gente sabe que quando x for 1, o g vai ser 2 e o g' vai ser 6. Então, o que a gente pode fazer é h' de 1 é igual a f' de 2 vezes, quem é o g' de 1? 6. Pronto. Vindo aqui ainda na tabela, a gente sabe que quando
o x for 2, o f' vai ser 5. Então, a gente só vem aqui e substitui. H' de 1 é igual a 5 vezes 6. Isso me dá um valor equivalente a 30. Na letra B, ele pede o H' de 1 quando a função for g da f de x. A resolução é basicamente a mesma. A única coisa que vai mudar é a função. Então, a gente vai ter o H' de x é igual. Primeiro, a gente deriva a função de fora, que é o g' da f de x. E depois, a gente deriva a função de dentro, que é a f' de x. Tendo isso, é só ir na tabelinha e substituir os valores. Então, a gente vai olhar aqui. Quando x for 1, a f' vai ser 4. E quando x for 1, a função f vai ser 3. E aí, já para agilizar, quando g', se vocês conseguirem visualizar, de 3, a gente tem que é 9. Certo? Então, substituindo, H' de 1 é igual g' de 3, que é o F1, vezes o F' de 1, que é 4. Então, H' de 1 é igual a... Quem é o G' de 3? 9. 9 vezes 4. Isso me dá 36. Letra C, ele pede a derivada de f quando x for 2. E ele dá a função f de x é igual a f em função de 1/f de x. Então, é a mesma coisa. Derivada de f de x é igual a... Primeiro, a gente deriva de fora e repete tudo que tem dentro. Depois, a gente deriva de dentro. Pronto. Quando x for 2, a gente tem que f' do f de 2 vezes f' de 2. Quando a gente for buscar na tabela, a gente tem que, quando x for 2, f vai ser 1. Quando x for 2, f' vai ser 5. Substituindo aqui, f' de 2 é igual a f' de 1 vezes f' de 2, opa, isso aqui vai ser igual a 5. F' de 1, quando x for 1, f' vai ser 4. Então, f' de 2 é igual a 4 vezes 5, que é igual a 20. A alternativa D, ele pede a derivada de g quando x for 3 e dá a função. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. O que muda aqui é só a aparência. Então, g' de x vai ser igual a derivada da maior, que é o g', aí repete tudo, da g de x, vezes a derivada da de dentro, que é a minha própria g de x. Então, ele quer isso quando x for 3. Então, quando x for 3, eu tenho g' do g de 3 vezes g' de 3. Olhando na tabela, mais uma última vez, a gente tem que, quando x for 3, a minha função g, ela vai ser 2. E quando x também for 3, a minha função g' vai ser 9. Já tem aqui, né? Esqueci de um parênteses aqui. Então, voltando, a minha g'
de 3 é igual a G', quem é o meu G de 3? 2. Vezes, quem é o G' de 3? 9. Então, olhando na tabela de novo rapidamente, quando o meu x for 2, o meu G' vai ser 7. Pronto. Aí, a gente só volta aqui rapidinho. G' de 3, isso é igual a 7. O 9 a gente já tem. 7 vezes 9, 63. E finalizou a questão. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários ou enviar pra gente um e-mail. O e-mail vai estar na descrição do vídeo. Até a próxima!